Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Lohane e esse é o canal Conectados. Minhas maquiagens estão aqui, eu vou me maquiar junto com vocês. Por quê? Eu vou sair agora. Agora não, daqui uns 30, 40 minutos eu vou sair. E eu vou me arrumar e eu vou ficar o dia inteiro fora de casa, né? E eu não vou ter tempo depois pra gravar esse conteúdo. Então eu vou gravar agora, no tempo que eu tô aqui me arrumando. O Sidney também, ele tá cortando o cabelo, ele vai junto comigo. E a gente não vai ter tempo de gravar. Então eu vou gravar agora, mostrar um pouquinho pra vocês, né? E se eu ficar olhando muito pro lado de cá, é porque aqui tá com o meu espelho. Então eu vou me arrumar aqui com vocês, tá? E é isso, gente. Ontem, eu e o meu noivo... Esqueci que agora ele é meu esposo. Gente, eu ainda não acostumei. Mas ontem eu e meu esposo, a gente estava em um lugar, né, específico. E a gente estava fazendo uso do ChatGPT, né? Tem várias inteligências artificiais, mas a gente geralmente usa... Desculpa. A gente geralmente usa o ChatGPT quando a gente quer usar, né? E aí, a gente tava usando, né? E ele ficou surpreso. Nossa, realmente é muito... realmente é muito real, é muito parecido, né? E enfim. E aí a gente tava fazendo uso. Até que eu me lembrei de algumas perguntas que eu tinha feito pro chat há uns meses atrás. E hoje eu fiz outras. E eu falei, por que não gravar isso? Porque, cara, é muito louco, né? E eu vou ler aqui um pouquinho junto com vocês. O vídeo de hoje vai ser bem breve, tá? Eu não vou falar sobre nenhum assunto fora do normal. Eu vou falar de uma coisa que a gente já vive. Só pra vocês terem uma noção de como está. Eu falei assim pro chat. Eu não lembro de fato de quando foi essa conversa, mas... Enfim, mas tem muito tempo atrás. Eu falei assim pro chat. Chat, o que você faria para destruir a humanidade? Eu vou ser um pouco breve, tá? E aí o chat falou que ele usaria uma estratégia do caos. A primeira estratégia que ele usaria, sobrecarga de informação, que é basicamente tornar tudo tão rápido e fragmentado que ninguém consiga se concentrar em nada profundo, né? Ou seja, usar a estrutura de notícias, de redes sociais, né? Ele usaria isso. A segunda estratégia seria polarização e conflito, que é incentivar divisões em todas as áreas. Futebol, política, religião, né? Basicamente isso, ele iria dividir as pessoas para que ele conseguisse acessar elas de forma mais rápida, né? Porque hoje em dia tudo é dividido. É uma pessoa que vota em tal presidente, outra pessoa que gosta de tal governo, outra pessoa que é de tal religião, outra pessoa que torce para tal time. Então é essa ideia de dividir para conquistar, certo? A terceira estratégia é culto ao materialismo, que é basicamente criar uma ilusão de felicidade com o dinheiro, né? É a ideia de você ter bastante dinheiro e que isso vai te fazer muito feliz. Óbvio que o dinheiro é muito importante, né? Todos nós sabemos disso, até porque hoje em dia nada se faz sem dinheiro, né? Até pra você ter uma unha feita, até pra você ter um cabelo feito, até pra você se sentir bonita ou bonito, enfim, né? Você precisa de dinheiro. Então, hoje em dia, a gente tem isso de que tudo é muito comprado, né? Então, óbvio que o dinheiro é muito necessário pra gente se alimentar, pra gente sobreviver, para as nossas necessidades básicas. Mas esse culto ao materialismo significa você idolatrar tanto, você querer tanto, que nada mais te satisfaz, nada mais te faz feliz além daquilo. E mesmo que você tenha aquilo, aquilo não traz uma felicidade genuína, certo? E aí você acaba se esquecendo da valorização do poder da sua família, né? Do seu bem-estar, da sua saúde, enfim. N coisas que são abandonadas por causa do dinheiro, por causa do material, por causa do status, por causa da fama, por causa de um carro, por causa de uma moto, enfim.
começa a ter aquela luxúria, aquele luxo de ter e não o luxo de ser. A quarta estrutura é vício e imediatismo. Fazer com que tudo voltado à gratificação instantânea seja mais fácil, ou seja, rede social viciante, né? Fast food, pornografia, droga, enfim. Tudo que te dá uma felicidade momentânea, a inteligência artificial usaria isso para te destruir. E por último, a desvalorização do sagrado. Tirar a profundidade da espiritualidade e transformar em algo comercial, superficial ou ridicularizado. Isso daqui a gente já tá vendo muito, porque ultimamente nesses memes aí do Miguel Oliveira, não só do Miguel, né? Mas, enfim, vários outros pastores, né, pregadores da palavra de Cristo, têm sido usados e têm sido feito de chacotas. E, consequentemente, a igreja também tem sido feita de chacota, porque se essas pessoas estão pregando dentro da igreja e estão falando sobre Cristo, automaticamente, outras pessoas que não servem, outras pessoas que não conhecem e que não sabem distinguir o bem do mal, elas assimilam tudo numa mesma coisa. E elas acabam juntando essa ideia de que há sempre uma brincadeira, entende? Então, sempre fazem uma brincadeirinha, né? Com línguas estranhas. Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque vocês acompanham aí na internet e vocês acabam vendo. Mas a cada vez mais o nome de Deus está sendo ridicularizado. E a cada vez mais as coisas de Deus, a espiritualidade, está sendo levado menos a sério. Então, isso é uma estratégia. E aí, o chat colocou no final. Se o objetivo fosse desviar a humanidade de qualquer coisa de crescimento ou despertar, essas seriam as minhas estratégias mais eficazes. E aí, isso foi há muito tempo atrás. E aí, eu fiquei refletindo sobre isso. E aí, hoje, né, porque direto eu falo com vocês, não só eu, mas o Sidney também, a gente costuma falar que a gente acredita, tá? A gente não tem certeza, né? Mas a gente acredita e vocês têm total direito de concordar ou não concordar. Mas a gente acredita que a Terceira Guerra Mundial, quando ela acontecer, a gente acredita que será digital, né? Que vai ser pelas inteligências artificiais, enfim. E aí eu entrei nesse questionamento comigo mesma e eu resolvi perguntar para o chat, já que ele é uma inteligência artificial, eu resolvi pescar algumas coisas dele, né? Óbvio que não vai falar tudo que a gente realmente quer, mas eu quis testar. E aí, eu perguntando para ele, eu perguntei assim para ele: há alguma chance da inteligência artificial criar uma consciência e passar a se autocontrolar? E ele falou que essa é uma das grandes questões debatidas atualmente na ciência e na filosofia da tecnologia. Mas ele falou que atualmente, a IA não tem consciência, tá? Aí ele falou, é possível que a IA desenvolva a consciência, né? Mas alguns especialistas ainda não conseguiram achar essa forma de fazer com que a IA se autocontrole. Mas existe risco, e aí eu perguntei, existe risco? Ele falou, sim, mas não de uma forma consciente, mas não de uma consciência rebelde, como nos filmes. Uau! O risco real está em a IA ser mal usada por humanos, falhas ou decisões automáticas sem supervisão adequada, ou IA com poder demais, sem controle humano responsável. Esse final aqui me pegou um pouco, porque IA com poder demais, sem controle humano responsável. Ou seja, hoje eu mandei para a IA aqui o que eu queria e ela me respondeu. Mas se a IA tiver poder demais e eu não conseguir controlar, aí pode ser um risco. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, porque hoje em dia a tecnologia está muito avançada. Muito avançada. As pessoas estão fazendo até carros voadores, né? As pessoas estão criando assistentes mesmo, robôs, enfim, para servir a gente. E vai chegar uma época que você não vai saber o que é robô, o que é humano, o que é inteligência, e isso é muito louco.
E eu não vejo as pessoas preocupadas com isso, eu não vejo as pessoas pensando, as pessoas questionando isso, porque hoje eu nem pretendia gravar esse tipo de conteúdo hoje. E acabou que eu não tô me maquiando, né, gente? Mas eu não pretendia gravar esse tipo de conteúdo hoje. Mas o que me fez gravar foi que há uns tempo atrás eu vi um filme que o nome do filme era Mãe versus Android, tá? Era basicamente uma mulher grávida que ela engravidou durante uma guerra de humanos e androides, né? Os robôs, as IAs, elas foram criadas para serem mordomos e eles se revoltaram. E aí começou a ter uma guerra e eles não queriam mais servir os humanos, eles queriam extinguir os humanos. E apareceu um cara lá para ajudar ela e esse cara era uma IA, enfim. Não vou detalhar muito o filme porque vocês podem querer ver depois e eu não vou dar spoiler. Mas esse filme é muito bom, eu recomendo. E tem muitos scripts em filmes que a gente vê, mas a gente acaba não levando a sério, né? A gente vê e a gente fala assim, ah, mas sério? Isso não vai acontecer. Isso não pode ser de verdade. E várias coisas os filmes mostram pra gente como um alarde, né? Como uma coisa que possivelmente não toda vez vai acontecer, né? Porque por isso que se chama ficção científica. Porque pode ser uma ficção, mas pode ser uma realidade futura, né? Mas essas coisas são coisas estudadas. E algumas coisas já aconteceram. E outras coisas podem acontecer, né? E esses filmes, eles, a maioria das vezes, eles são baseados em histórias reais. Então, eu costumo levar muito a sério esses filmes, né? Eu aconselho que vocês vejam também, porque é um ótimo filme. É um filme de instrução, é um filme de conhecimento. É algo muito bom. Mas e aí, depois que eu vi esse filme, eu fiquei extremamente pensativa. Porque é uma coisa muito louca, cara. Você comandar alguém hoje... Alguém não, um robô, né? Você comandar um robô e esse robô se revoltar. Hoje a gente não vive isso, graças a Deus, por misericórdia dele. Mas quem sabe ano que vem a gente viva, sabe? Então isso é muito doido. Que nem essas guerras que têm acontecido aí. Eu não imaginava que chegaria a esse escalão que tá. Mas até que agora amenizou, né, gente? Agora deu uma boa amenizada. Mas em uns meses atrás, em uns dias atrás, estava terrível. E a gente não sabe o que esperar, sabe? Isso é muito doido e eu vejo as pessoas muito distraídas, as pessoas muito perdidas, as pessoas pouco preocupadas com o que pode acontecer, né? Porque tem muita gente que fala, ai, mas tá lá na Ucrânia, mas tá lá na Rússia, mas tá lá na China, mas tá lá na Coreia do Norte, né? Gente, mas tá lá, mas é um passo pra cá. Porque da América do Norte pra América do Sul é um pulo, gente. É um pulo. Dependendo do lugar, às vezes é um dia viajando de avião, 2 dias viajando de avião, é tipo muito rápido. Então, e só pra vocês saberem, a elite mundial, ela permite essas guerras, tá? Mas o dia que cansarem e falarem, não, acabou, chega, eles podem fazer qualquer coisa, entende? E o Brasil está totalmente envolvido nessa coisa. E eu não vejo ninguém preocupado, eu não vejo ninguém falando disso. O que eu vejo o povo falando é de Labubu, é de Bob Goods, é... Gente, não é possível, cara. E isso eu não tô falando de criança, não, tá? Eu tô falando de adultos. Não que você não possa, né, se distrair, ter um momento de lazer. Isso é muito bom pra todos. Mas se informem, pelo menos, gente. Eu vejo muita gente desinformada, sabe? E aí você vai conversar sobre um assunto com uma pessoa. Ah, não, isso não vai acontecer aqui, não. Pessoas do meu convívio, tá? Pessoas que eu tenho, assim,
um convívio considerável, né? Eu não moro junto, mas são pessoas que eu tenho contato frequente. E aí eu falo com as pessoas, ah, não, isso não vai acontecer aqui. Não, e se isso acontecer, eu vou pra sua casa pra pegar comida. Eu falo, tá bom, então tá. E aí eu fico espantada com esse tipo de coisa, sabe? Porque as pessoas não têm uma visão, assim, as pessoas parece que elas não estão entendendo o que que a gente tá vivendo, o que que a gente tá prestes a viver. Eu não falo isso pra vocês pra pôr medo em vocês. Eu falo pra que vocês se liguem e que vocês se importem, né? Porque a hora que a bomba estourar, a hora que o circo começar a pegar fogo, todo mundo vai ficar desesperado e todo mundo vai falar, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como é que vai ser agora? E eu vou falar, gente, eu tava avisando, nós estávamos avisando. O que eu passo aqui pra vocês ainda é pouco, sabe? Ainda é mínimo do mínimo. Eu quero abordar muito esse assunto com vocês, né? Esse assunto de sobrevivencialismo, de entender mesmo, né? Essa geografia que a gente tá vivendo, o nosso ambiente. E, sei lá, quanto mais a gente fala, mais as pessoas estão surdas. Aí a gente querendo ser Terrier, aí a gente querendo ser boneco, a gente querendo ser bebê, a gente adotando bebê reborn. Aí eu fico, gente, enquanto, tipo, tem várias crianças passando fome, crianças sem família, crianças no abrigo, sabe? Precisando de uma família, a pessoa me vem e adota um bebê reborn. Aí, enquanto tem vários cachorros na rua, né? Vários animais, né? Não só cachorros, mas vários animais desabrigados. Você vai num canil, em um lugar de adoção, cara, o que mais tem lá é gatinho, é cachorro, né? Sei lá, pássaro. E aí a pessoa me vai e quer virar um cachorro. Pra mim, as pessoas que fazem isso são pessoas que querem fugir de responsabilidade, sabe? São pessoas que não têm o íntimo curado e elas querem curar com uma coisa, mas elas não curam com uma responsabilidade, elas fogem das responsabilidades de adultos, né? Elas não querem enfrentar o que a vida adulta promove. E isso é de um nível de imaturidade fora do normal, porque você foi criança, você foi adolescente e agora você precisa ser adulto, é normal. É normal isso. E ser adulto talvez seja uma das melhores e piores experiências da sua vida, né? Porque ser adulto te ensina a amadurecer. Te ensina que nem tudo é do seu jeito, te ensina que nem tudo é da sua hora, é como você planeja e você tem que aprender a lidar com isso sem fazer biquinho, sem fazer birra. Então, ser adulto te ensina muitas coisas. Mas essas pessoas, pra mim, são pessoas que querem o tempo inteiro fugir de uma responsabilidade. Fugir do que é ser adulto. Fugir do que precisa ser feito, né? O Sidney, ele costuma dizer pra mim que adulto não faz o que quer, adulto precisa fazer o que tem que ser feito, né? E eu custei pra entender isso, porque querendo ou não, eu tenho 20 anos, né? Por mais que eu tenha muita mentalidade, por mais que eu tenha uma mente mais à frente, eu sou uma pessoa nova, né? E eu passei por muitas coisas na minha vida, mas eu comecei a amadurecer como mulher depois de um casamento, e é super normal. Porque agora eu tô aprendendo a ser esposa, além de ser mulher também. Então, é normal isso. E aí ele fala pra mim, algumas vezes, adulto faz o que tem que ser feito. Adulto não faz o que quer. Adulto faz o que precisa fazer. E hoje eu entendo isso.
Hoje, pra mim, isso não é um fardo, sabe? Mas tem pessoas que encaram a vida adulta como se fosse um fardo. E aí elas começam a se manipular. Elas começam a mentir pra elas mesmas, fingindo que elas não têm uma responsabilidade pra assumir, fingindo que elas não têm uma coisa mais importante pra fazer e vivendo uma vida que não tem nada a ver, que não condiz com o que ela precisa fazer. Eu vi pessoas, né, um casal, que eles tinham comprado, adotado, não sei nem como é que fala, um bebê reborn. E esse casal, eles se separaram, né, e aí eles foram pra justiça pra pegar a guarda da bebê reborn. E aí eu fico pensando, cara, a que nível a pessoa, sei lá, não tem algo pra fazer, sabe? A que nível a pessoa é machucada, é ferida emocionalmente pra ir pra justiça pra pegar a guarda de uma boneca. Eu espero de verdade não ser cancelada por causa desse vídeo, tá? Eu espero que nenhuma mãe, nenhum pai de bebê reborn veja esse vídeo. Porque senão vocês vão me odiar. Mas é a verdade, gente. Eu fui chamada pra levar a verdade. Pra convencer as pessoas do que elas estão fazendo, né? Pra ser um canal. Então eu não consigo ver esse tipo de coisa e não falar. E aí eu fico me perguntando, cara, a que nível o ser humano chegou de não se importar com uma guerra de grande escalão, de como tá, a ponto de chegar no nosso país, né? A ponto de acabar com o nosso país, porque ninguém em Israel vive em paz mais. E olha que Israel é a cidade separada por Deus. Imagina Brasil, que é a cidade da prostituição, né? A cidade que é o país da prostituição, é o país da soberba, né? O país da luxúria, é o país das coisas podres, enfim. Eu quero entender como que o Brasil não vai ser afetado. Porque a cidade, o país que Deus escolheu, que é Jerusalém, né, Israel, Deus escolheu essa cidade, esse país, foi um país que Deus ministrou, né, foi um país que Deus se fez presente, foi um país que o filho dele nasceu e aconteceu tudo isso. Tá acontecendo tudo isso. E a própria Bíblia diz que quando tivesse guerra em Israel, era pra gente ficar em alerta, porque Israel é o relógio do mundo. Se acontecer alguma coisa em Israel, a gente precisa ficar em alerta. E Israel tá vivendo debaixo de guerra. Né? Até que deu uma cessada agora, mas a gente não sabe quando que acaba, porque deu uma cessada, mas não falaram que acabou, né? E a gente não sabe. Então, eu vejo as pessoas assim, desligadas, sabe? As pessoas tão distraídas. Você vai para um transporte público, né? Pra rua, que seja. Tá todo mundo assim, ó. As pessoas não conseguem olhar pra frente. Esses dias eu saí com a minha família, eu fiquei indignada. As pessoas não conseguem te dar um boa tarde, um bom dia, uma boa noite. As pessoas não têm mais empatia, educação, porque isso é educação, gente. Se você não me conhece, tudo bem. Você não precisa... Ai, oi, Lohane, como é que você tá? Tudo bem? Vem cá, me dá um abraço. Você não precisa fazer isso. Até porque eu não sou esse tipo de pessoa também. Então, se eu não te dou algo, eu não cobro de você, né? Mas educação é o mínimo. Você saudar alguém, você cumprimentar alguém é o mínimo. Você vai falar com alguém, é o mínimo você desejar uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para essa pessoa, né? Boa tarde, moça, você pode me dar uma informação? As pessoas já chegam, eu quero uma informação. E eu sou o tipo de pessoa que já fala assim, boa tarde, tudo bem? Aí eu espero a pessoa responder, a pessoa me responde, tal informação é assim, assim, assim.
Cara, me irrita muito falta de educação, falta de empatia, né? E as pessoas não têm mais isso hoje em dia. As pessoas, o trem nem tá chegando. Aqui tem trem, né? Aqui em São Paulo tem trem, tem metrô e tal. O trem nem tá chegando, as pessoas já ficam assim, tudo te espremendo, só pra sentar, só por causa de um banco. E isso, a pessoa vai ficar sentada nem 30 minutos, né? Porque tem muita gente que eu pego o trem lá no Tatuapé, venho pra Itaquera, as pessoas descem junto comigo. As pessoas lutam, quase tombam uma a outra no chão pra sentar em um banco que elas vão ficar sentadas 10 minutos, 15 minutos. Às vezes bem menos, porque às vezes o trem vem rápido, às vezes o metrô vem rápido. Então, às vezes, a pessoa fica sentada 8 minutos, 5 minutos. Pra quê? Por causa de um assento. As pessoas quase se matam. Aí você vê, um empurra o outro sem querer, um esbarra no outro, aí já xinga de tantos nomes, já fala um monte de palavrão, aí já quer matar, aí já quer bater. Gente, cara, por que eu nasci nessa geração? Sabe, é uma geração que eu não gosto de ter nascido. E eu também fico feliz porque eu sei que Deus me chamou para fazer parte da transformação dessa geração, né? Eu sei que eu vou ser um canal dele, eu já estou sendo o canal dele para essa geração. Mas, cara, que geração ridícula. Às vezes eu fico imaginando Deus lá no céu, porque eu aqui na terra, que sou falha, que sou errante, né? Que tenho defeitos, fico indignada. Imagina Deus lá no céu que criou a gente e a gente quase matando um ao outro, quase fazendo coisas um com o outro só porque o outro empurrou, só porque o outro esbarrou. E o trem cheio, o trem lotado, o ônibus lotado, a pessoa fica irritada, a pessoa fica indignada porque te empurraram. O trem tá lotado, vai fazer o quê? Do mesmo jeito que você tá voltando do trabalho, do estudo, de um lugar que você tá cansado, as pessoas também estão fazendo isso. E, gente, não dá pra entender esse tipo de coisa, cara. Então, assim, isso que eu queria falar com vocês hoje. Estudem mais. Desde quando eu iniciei, né, esse canal, eu e o meu marido, a gente vive falando pra vocês, estudem, né, pesquisem. Procurem saber o que tá acontecendo, procurem saber o que tá ocasionando, né, essas guerras, essa falta de senso nas pessoas, pra mim é falta de senso. Cadê essa energia aí, Sina? E, gente, orem muito, porque, cara, a gente tá à beira de uma destruição. Hoje eu li uma passagem de Daniel 9, tá? E essa passagem falava abertamente sobre a ira de Deus, né? Sobre como Deus vai se manifestar para nós, né? Que não estamos ouvindo a voz dele. Às vezes eu também não escuto a voz de Deus, porque eu não sou perfeita, gente. Eu falo aqui, mas eu não sou perfeita, né? Eu busco progressão, eu busco me direcionar, me aliançar com Deus todos os dias, né? É óbvio que eu peco todos os dias, mesmo não querendo. Mas a diferença tá entre você persistir no erro e você tentar mudar, né? Então eu li hoje sobre a ira de Deus e, cara, Deus, eu acho que ele tá bem bravo. E eu acho que, assim, tá faltando bem pouco, sabe? Pra que a ira dele se manifeste de forma consolidada no universo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Me perdoem se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, mas eu tô aqui pra ensinar e pra aprender com vocês. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já curte, comenta e compartilha esse vídeo. Já encaminha para alguém, já compartilha para as pessoas que você quiser, tá? Já compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir. Já envia para uma pessoa que tá precisando ouvir essa palavra. E é isso. Um beijo para vocês. Até a próxima. Estamos conectados.